No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre biotipos. Vem comigo que é um assunto um pouquinho polêmico. Antes de tudo, o que é o biotipo? Biotipo é a sua medida estrutural corporal. É a medida da sua ossatura em determinadas regiões do corpo que vai dar um formato para esse corpo. Bom, e como você vai descobrir o seu biotipo? Existem basicamente duas maneiras. Primeira maneira, com auxílio de uma fita métrica, tá? Que é uma maneira bem certinha, bem sistemática de você descobrir. A outra maneira é você se olhar no espelho, ou pelada mesmo, ou com biquíni ou lingerie, mas sem roupas em cima, para que você possa realmente observar a sua silhueta corporal. E quais regiões, se você for usar a fita métrica, que você vai medir? A região dos ombros, da cintura e do quadril, como mostra aí na figura. A região dos ombros é basicamente aqui, ó, na altura do ombro, né? Mais ou menos 2 dedinhos aqui. Você vai medir ou só na frente ou a circunferência inteira, tá? A região da cintura, acabando a sua costela, mais ou menos 2 centímetros em cima do seu umbigo. E a região do quadril, a parte mais larga aqui daquele osso que a gente tem, né? Mais ou menos na parte mais alta do bumbum, tá? E aí, essas 3 medidas vão te dar um formato de corpo. A outra maneira é você simplesmente se olhar no espelho e você mesma vai saber se o seu ombro é maior que o seu quadril, se a sua cintura é mais definida, se o quadril é maior que o ombro, se é tudo reto, né? Cintura, quadril e ombro, enfim. E aí existem os 5 biotipos ou as 5 silhuetas. Quais são? O triângulo invertido, o retângulo, o oval e a ampulheta. O que acontece, que a gente ouve muito de algumas consultoras de imagem, é que umas usam o biotipo para classificação de silhueta e outras não gostam. E não existe uma verdade absoluta. Eu vou falar aqui a minha opinião sobre o porquê é importante você conhecer o seu biotipo. Então, primeiro, é mais uma ferramenta que você tem para que você possa conhecer o seu corpo, para o autoconhecimento. E você só vai conseguir desenvolver uma boa imagem, aquilo que você realmente quer passar, aquela mensagem que você quer passar, quando você se conhece. Então, assim como a coloração pessoal, conhecer o seu biotipo é mais uma informação que você tem sobre o seu corpo e isso vai te ajudar a se conhecer melhor. Por quê? Sabe quando você vê uma famosa ou um ator na sua novela favorita e você acha aquela peça de roupa maravilhosa e você acaba comprando uma peça igual? Nossa, achei tão lindo naquela pessoa, vou comprar um modelo igualzinho. E aí quando você veste, não dá certo, você fala, nossa, mas tem alguma coisa estranha. Um dos motivos pode ser que não esteja favorecendo o seu biotipo. É um dos motivos, claro que existem vários outros motivos, tá? O tecido, o caimento, como que você está compondo com a peça, enfim. Mas o biotipo, quando você conhece e você sabe favorecer o seu corpo, isso te ajuda muito. Outra vantagem de você saber o seu biotipo é que você consegue escolher as peças de maneira mais assertiva, harmonizando, equilibrando as proporções, vamos dizer assim. Então, você conhece melhor o seu corpo e a peça exata que vai esconder aquilo que você não gosta, que vai favorecer aquela parte que você gosta, valorizar aquela parte que você gosta do seu corpo. Então, te ajuda sim, de uma maneira mais assertiva na hora de comprar. Você compra a roupa certa, você olha aquela peça e fala, essa peça para mim não vai dar certo, então você se conhece mais. Qual que é o problema do biotipo? E eu entendo também essa visão. A gente não pode, o corpo da mulher, ele é muito, a gente não pode colocar o corpo da mulher, dividir em simplesmente 5 caixinhas, né, que são os 5 biotipos.
Não é tão simples assim. Então, por exemplo, a gente pode ter um corpo ampulheta numa plus size e numa mulher super magrinha. Não é isso, né? Todo mundo acha que o ampulheta é aquela menina magrinha que tem a cintura super definida. A pessoa plus size também pode ter um corpo ampulheta. Então, vou dar um outro exemplo. Se você pega uma pessoa de corpo triângulo, tá? Ou seja, o ombro é menor que o quadril. Eu já estou me adiantando aqui porque eu nem falei sobre eles, né? Mas o ombro é menor que o quadril. Só que eu não posso encaixar várias mulheres só, essa é triângulo e é simples assim. Não, porque a mulher do corpo triângulo, ela pode ter um abdômen ali que ela quer, que incomoda e que ela vai precisar disfarçar. Ela pode ter um braço mais grosso que incomoda ela. Então, isso são particularidades de cada pessoa. E esses detalhes a gente trabalha melhor numa consultoria de imagem individual, né? Isso não vai fazer com que também a gente seja radical e esqueça, deixa o biotipo para lá, não vou classificar todas as mulheres em 5 caixinhas, mas eu acho que a gente é só mais uma ferramenta para te ajudar. E se também não fizer sentido para você, tá tudo certo, você não vai usar isso e pronto. Mas se for te ajudar de alguma maneira, né, a se conhecer melhor, eu acho válido sim. Bom, vamos parar de enrolar e vamos falar sobre cada um deles e as peças que favorecem, as peças que a pessoa deve evitar. Vamos começar com o biotipo ampulheta. Esse é o mais democrático. O que define um corpo ampulheta? É um corpo em que os ombros e os quadris são proporcionais e a cintura ela é bem definida. Se você for medir com a fita métrica, dá uma diferença de pelo menos 15 centímetros entre a medida dos ombros e quadris com a cintura. Então, realmente é uma ampulheta. Esse corpo pode ser desde uma pessoa magrinha, uma meio termo e uma pessoa plus size, tá? E aí, o que a pessoa que tem esse corpo, ela precisa simplesmente manter essa silhueta, ou seja, ela tem que continuar valorizando a cintura dela. Dica de ouro para o biotipo ampulheta. Se você usar uma peça ampla em cima, você usa uma peça ampla embaixo. Se você usar justo em cima, justo embaixo. Porque senão você vai desequilibrar a proporção da ampulheta. Já que as medidas do ombro e do quadril são iguais, são proporcionais, se você usar um largão em cima e um muito justinho embaixo, você vai alargar aqui e diminuir embaixo. Então você vai criar uma desproporção. Tá? Então o ideal é justo em cima, justo embaixo, largo em cima, largo embaixo. E lembrando de marcar a cintura com cinto, com modelo de vestido, por exemplo, envelope que você amarra aqui, você marca a cintura. Não necessariamente você precisa marcar a cintura com cinto, tá? Pode ser uma peça mais franzidinha aqui, que tem mais detalhes na cintura. Biotipo triângulo. No triângulo, a medida dos ombros é menor do que a medida do quadril. Portanto, o maior peso corporal fica na região dos quadris. Qual que é o objetivo do biotipo triângulo? Você disfarçar a parte de baixo e chamar atenção aqui para a parte de cima. Dica de ouro para o biotipo triângulo. Na parte de baixo, você deve usar as peças mais escuras, de cores mais neutras, sem detalhes, e podem ser de modelagens mais amplas, porque você vai disfarçar qualquer aumento de volume dessa região. E cores escuras tendem a diminuir. Então, no biotipo triângulo, tudo que é estampado e claro, de cores claras, na parte de cima. Blusas com mangas bufantes, ombro a ombro, com listras horizontais nessa parte, porque você amplia essa região, e se for usar a listra vertical, deixa para a parte de baixo. Rendas, maxi colares, maxi brincos, muitas cores, tudo deixa para essa parte de cima. E na parte de baixo você vai usar tudo que é mais discreto e, se possível, de cor mais escura. E outra, por exemplo, para uma saia, você pode usar uma saia evasê, ou aquela saia em A, né? É que ela vai abrindo e ela disfarça qualquer aumento de volume. O que você deve evitar?
por exemplo, uma saia lápis, que ela é bem justinha ao corpo. E aí você vai evidenciar mais ainda a região do quadril, que já é maior que a região do ombro. Então sempre pensa nisso, sempre tentar ajustar, buscar essas peças para equilibrar esse biotipo. E um detalhe importante para quem tem um biotipo triângulo e quer usar uma terceira peça com o objetivo de disfarçar o quadril, essa terceira peça, seja um blazer, um kimono, o ideal é que ela cubra o quadril, então ela termine abaixo do quadril, porque se você usar uma terceira peça que vai terminar na cintura, você vai chamar atenção para essa região do quadril que tem o maior volume. O que você deve evitar num biotipo triângulo? A parte de baixo super clara, cheia de brilhos, com rendas. Quanto mais detalhe e cor clara embaixo, mais vai aumentar a região do quadril. E pensando nas calças, tentar evitar a skinny, que é uma calça que vai favorecer, vai evidenciar mais o quadril, e a saia lápis, como eu já falei também. Biotipo triângulo invertido é totalmente o oposto do que eu falei no triângulo. Portanto, a medida dos ombros ela é maior que a medida do quadril. E aí, qual que é o objetivo? Você disfarçar essa região e chamar atenção lá para baixo. Dica de ouro para o triângulo invertido: usar peças mais escuras, mais básicas, sem detalhes nenhum na parte de cima. E abuse do quê? Do decote em V, porque ele vai ajudar a diminuir, né? Ele cria uma linha vertical nessa região. E na parte de baixo você vai usar cores claras, com detalhes, com brilhos, rendas, fendas, o que você quiser que vai ampliar a região do quadril. Na parte de cima eu falei para usar cores mais escuras, né? Se você for optar por uma regata e você tem o ombro maior, o ideal é que seja regata de alça larga e não a de alça fininha, que ela ajuda a disfarçar um pouquinho o ombro ser maior. As listras sempre verticais na região de cima, né? E aí as horizontais o ideal é deixar para baixo, porque você vai ampliar essa região de baixo. Eu tenho uma blusa estampada, uma saia lisa clara. Não é o ideal é você usar saia estampada e blusa em cima, tá? De preferência de uma cor mais escura. Ou pode ser clara, mas uma modelagem que não vai aumentar ainda mais o seu ombro. Com relação às calças, por exemplo, aquela calça cenoura, que ela é um pouco mais ampla na região do quadril e ela vai afunilando para a perna, é um excelente modelo para quem tem esse corpo triângulo invertido. Pantalona que dá certo para a maioria dos biotipos também. E as saias, todas as saias mais amplas, né? As plissadas, as evasés, as saias godê, também ajudam bastante a criar um equilíbrio entre aumentar a parte de baixo e diminuir a parte de cima. Uma coisa importante de se evitar são decotes na região aqui dos ombros que vão ampliar, então as ombro a ombro, decote canoa. O ideal, se for optar por um decote, é o decote em V. Ideal também, para quem tem o biotipo triângulo invertido, é evitar as blusas muito justinhas de gola alta, porque você vai evidenciar ainda mais essa região. E calças e saias muito justas também, né? Porque elas não vão ampliar a região de baixo. Biotipo retângulo. Nesse biotipo, as proporções são iguais. Ombro, cintura e quadril. A gente vê muito em modelo de passarela, essas bem magrinhas, né? Que não é, a gente acha sempre que é ampulheta, e não, elas são retas. E aí, qual que é o objetivo? É você criar uma cintura imaginária, tá? Então, você que vai criar a cintura para aparecer um corpo ampulheta. Qual que é a dica de ouro para o biotipo retângulo? Você usar peças de iguais proporções em cima e embaixo e criar uma cintura, assim como eu falei na ampulheta, né? Então, usou peça justa em cima, peça justa embaixo, dando um jeito de marcar a cintura. Peça larga em cima, peça larga embaixo, também marcando a cintura. Outra dica de ouro, looks acromáticos, que são looks de cores diferentes. Isso também ajuda a formar uma cintura imaginária. Se você usar
um look todo monocromático, ou seja, de uma cor só, você vai evidenciar mais ainda esse biotipo retângulo. Agora, se você usa cores diferentes, você já cria aquela cintura imaginária. Opte sempre por peças de cintura alta ou média, que vão realmente acabar ali na cintura, né? Abuse de cintos, lenços na cintura, blusas franzidas, tudo que vai marcar a região da cintura. Sobreposições também ajudam, né, a não deixar aquele corpo totalmente reto, então pode abusar de terceira peça. Outra dica é chamar atenção ou para o colo ou para os pés. Coloca um ponto de cor no pé, um maxi colar aqui no colo e aí você tira a visão da pessoa da cintura. Também é uma opção. Esse biotipo pode abusar de peças que são mais curtinhas, né? Aquelas jaquetas mais curtas que terminam exatamente na cintura. É um biotipo que vai favorecer muito esse tipo de blusa mais curta. As calças também, calça jogger, mom jeans, as calças amplas também, desde que você use uma peça ampla em cima para não desequilibrar esse biotipo, os looks acromáticos, como eu falei, de cores diferentes, sempre lembrando que a calça, o ideal é que não seja cintura baixa, ela seja cintura média ou mais alta, calça, saia, shorts, enfim. E por último, o biotipo oval. No biotipo oval, a cintura é maior do que ombro e quadril, então dando aquela figura de um corpo oval. Qual que é o objetivo? É você afinar a região da cintura. Dica de ouro para quem tem um corpo oval: chamar atenção para as partes mais finas do corpo. Então, uma blusa que mostra essa região do punho, mostrar essa região aqui do colo e chamar atenção para pernas e pés. Então, você tira o foco da região central e você chama atenção para as extremidades e para as partes mais finas do corpo. O ideal é sempre tentar manter cores mais escuras nessa região do quadril e tentar evitar os looks acromáticos, que é o que a gente indica no corpo retângulo. Então, os looks monocromáticos de cores escuras são muito são looks que vão favorecer esse biotipo. E o que usar? Muita gente acaba usando tudo muito amplo e aí você não está favorecendo esse corpo. Então, se você usar peças de tecidos mais encorpados, você não vai mais, mesmo que seja mais justo aqui, né? Você não vai aumentar mais essa região. Então, as pessoas colocam peças muito amplas, você aumenta mais ainda, né? Então, se você usar sempre os looks mais escuros, monocromáticos, ou seja, de uma cor só, e que são de tecidos mais encorpados, você não marca nada nessa região, né? Então ele deixa o seu... E na numeração correta, nem nada muito justo, que vai evidenciar que essa região da cintura é maior, e nem nada muito amplo. Na sua numeração correta, que você vai se sentir confortável, com cores mais escuras, de tecidos mais consistentes, tecidos mais grossos, né? Evitar detalhes, então pedrarias e cores claras nessa região é o mais indicado. Quem tem o biotipo oval deve abusar de terceira peça, porque a terceira peça ela vai criar uma linha vertical, né? Então ela vai alongar o corpo. Abusar de peças com marcações no ombro, muito decote em V também, que também vai criar linha vertical. As listras, né? Roupas listradas também sempre na vertical. Evite estampas muito grandes, o ideal estampas menores, e se for usar estampa grande, tenta pegar de um fundo escuro. Que mais que você deve evitar? Se for usar o cinto, o ideal é que seja um cinto da mesma cor da roupa. Então você tá com o look todo preto e você quer cinturar, use um cinto preto também, porque se você usar um cinto caramelo, por exemplo, num look todo preto, você vai criar uma linha horizontal exatamente onde você quer disfarçar. Então são alguns detalhes que vão fazer toda a diferença, vai na minha. Bom, gente, então era isso. Eu espero realmente
ter trazido informações para vocês que só te ajudem. Eu não quero em nenhum momento que vocês pensem, olha ela falando um monte de regrinha. Gente, pelo amor de Deus, né? A moda não serve para escravizar, pelo contrário, essas dicas são para te ajudar de alguma maneira e se realmente fizer sentido para você. Se você não tá nem aí para isso, gente, que bom, de verdade, né? Agora, é para quem quer realmente se conhecer, não tá feliz com o seu corpo. Então são dicas que com certeza vão te ajudar, né? Então sem mimimi, tá bom? Usa quem quer. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Se quiser comentar, se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Obrigada e até o próximo vídeo.